E aí, Nação Celeste, bora para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Um vídeo um pouco diferente, mas importante, e que envolve La Plata, mas ao mesmo tempo envolve o futuro do Cruzeiro. Envolve um Cruzeiro sustentável, um Cruzeiro competitivo, não apenas em um ano, mas numa sequência de temporadas. Bora pra capa de mais um vídeo, vem comigo. Bom, nação, já peço logo de cara, sem enrolação, aquele like de vocês, deixa o seu joinha, meta de 500 likes, conto com vocês para batermos mais uma meta por aqui. Hype o nosso vídeo, caso a opção apareça para você, se inscreva, comenta bastante e compartilha aqui o nosso conteúdo e bora para a primeira telinha. Vamos lá, nação, o KJ tá na tela, mas eu preciso contextualizar aqui, tá? Algo, e aí aos poucos a gente vai mostrar aqui para vocês uma sequência de 4 telas. Nação Celeste, bora falar sobre algo importantíssimo que aconteceu debaixo dos nossos olhos. A gente falou sobre isso, mas falou de forma separada e de uma maneira micro, não de uma maneira macro, que é o que eu estou fazendo aqui nesse canal, neste vídeo e neste momento. Nação Celeste, vocês têm noção, e isso aqui é uma afirmação, tá? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma afirmação, eu pergunto a vocês. Vocês têm noção que nos últimos 30 dias, o Cruzeiro poderia ter feito 4 vendas que somadas passariam os 400 milhões de reais. 4 vendas. Um titular absoluto, um jogador que disputa a titularidade, um reserva imediato e um jogador que nem pisou no profissional ainda. E desses 4, 2 jogadores da base do Cruzeiro, um que veio muito jovem, né, que veio de 19 para 20 anos, e o outro que veio já com uma certa idade, entre aspas, pra caramba, com um pouco mais de rodagem, fato, mas que veio jovem também, que é o Caio Jorge. Caio Jorge, Jonathan Jesus, Felipe Moraes e Cauã Prates. Nenhum dos 4 jogadores saíram. Nenhum dos 4 jogadores, consequentemente, colocou dinheiro nos cofres do Cruzeiro. Mas por opção do Cruzeiro. E aí, rapaziada, a gente precisa falar sobre isso daqui. Mais do que no aspecto de mais de 400 milhões, eu vou trazer os números para vocês, vou calcular, vocês vão entender. Lucrando mais de 350 milhões de reais, se você pegar o valor que o Cruzeiro gastou nesses 4 jogadores e subtrair o que receberia, seria mais de 350 milhões de lucro. Mas a coisa não aconteceu, e não é porque azedou, porque chegou na hora final ali, alguma coisa aconteceu, o clube que queria comprar desistiu, é porque o Cruzeiro não quis, até esse momento, que eu estou gravando esse vídeo, se desfazer de nenhum jogador. Sabe por que esse vídeo é muito importante, nação? Porque a gente está vendo debaixo dos nossos olhos a reconstrução de um clube gigante que praticamente pisou seus pés na Série C em 2 oportunidades. E depois de tudo que aconteceu, ele volta para a Série A, se torna SAF ainda na Série B, mas aí ele volta para a Série A, tem um tempo de austeridades importantíssimas ali com o Ronaldo, o Pedrinho assume e o que já estava no eixo caminha ainda mais. O que demoraria de repente 5, 6 anos para se tornar factível a nossos olhos, que é um Cruzeiro competitivo de novo, acontece em 2 anos. Mas lembra da palavrinha que o Pedro Júnior já falou em mais de 2, 3 entrevistas? O Cruzeiro sustentável. Sustentabilidade, ela é importantíssima para que você se mantenha forte. E ela só vai acontecer se isso aqui que eu estou trazendo a vocês, de fato se concretizar. Que são as vendas dos nossos jogadores jovens, de base. Aquele que você compra de repente novinho para revender, lucrando bastante, ou um jogador que realmente é oriundo da base, desde os 13, 14, 15 anos tá lá,
jogando o Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa São Paulo de Futebol Júnior, e aí você consegue alçar esse cara do profissional ou não. O cara disputa de repente alguma competição de clubes pela seleção brasileira e você vende. É esse sistema que vai tornar o Cruzeiro sustentável. E é esse sistema que a gente precisa parar, olhar e falar. Ele vai acontecer e a gente tem que entender. O Cruzeiro não fez esses mais de 400 milhões de reais por um motivo. Porque ainda não vencemos nada. O Cruzeiro hoje ele é um time competitivo. Pouca gente tem ali dificuldade de entender que a gente vai realmente conseguir disputar as competições com Palmeiras e Flamengo. Pouca gente tem essa dificuldade de entender. Praticamente todo mundo crava que isso vai rolar em 2026. Mas até aqui o Cruzeiro não ganhou nada. Quando as conquistas começarem a acontecer, e se Deus quiser vai a partir desse ano, a tendência é que o nível competitivo aconteça. Só que para a roda girar, os jovens jogadores promissores precisam ser vendidos para que a gente mantenha o time competitivo. O Cruzeiro não tem a estrutura de arrecadação do Flamengo, que pode chegar a 2 bi, para manter jogadores, mesmo recebendo proposta de 60, 70, 80 milhões de reais pelas suas promessas. O Cruzeiro faz a roda girar, poderá fazer a roda girar para se manter competitivo, como o Palmeiras já faz. O Palmeiras vende as suas jovens promessas muito bem vendidas, e aí tem a possibilidade de investir 700 milhões uma temporada como foi 25. Ah, não ganhou nada. Não ganhou nada. Mas alguém tem dificuldade de entender que o Palmeiras está no caminho certo? Há 5, 6, 7 anos. É esse caminho que o Cruzeiro tem que buscar. Não dá pra gente imaginar que todo ano o Pedrinho vai colocar 200, 300 milhões de dinheiro nos cofres só pra contratar jogador, só pro departamento de futebol. A coisa tem que andar por si só. E uma hora ou outra ali o Pedrinho, de repente ele, né, acordou no dia 1º de janeiro de 2029 felizão, falou: esse ano eu vou dar um presente pra torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro já tá sendo autossustentável, mas esse ano eu vou dar um presente. Vou dar uma contratação de 20 milhões de euros, de 25 milhões de euros. Pode acontecer. Mas isso tem que ser logo mais, daqui a alguns anos, exceção. Não sei se em 2029, mas depois de 2030 tem que ser exceção ou pontualmente. E dá pra ser exceção, e é o que eu vou mostrar pra vocês aqui, nação. É um vídeo que de repente ele é meio maçante, meio chato, mas ele é importante pra caramba. Vamos lá, vou trazer rapidinho aqui 4 telas pra vocês. Só vou ler, tá? Flamengo faz nova proposta ao Cruzeiro pro Caio Jorge. Cebolinha é incluído na negociação. Valor total da negociação gira em torno de 32 milhões de euros. Cerca de 207 milhões de reais. Então vou colocar aqui, ó. 207 milhões. Só vou ler e colocar, tá, nação? Informação. Cruzeiro recebeu uma proposta milionária pelo lateral Cauã Prats, de 17 anos. O Borussia fez oferta de 3 milhões de euros, cerca de 81 milhões, para contar com o jogador a partir do meio do ano. As negociações ainda acontecem. 81. Terceira tela. Essa aqui é uma informação que veio lá da imprensa da Inglaterra. Exclusivo, o Chelsea teve uma proposta de 10 milhões de euros rejeitada pelo Cruzeiro para contratar o jovem prodígio brasileiro de 17 anos, Felipe Moraes. O Cruzeiro entende que o jogador vale 50 milhões de euros, enfim. Opa. Não 10 milhões de euros, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 62 milhões de reais. Já convertendo. E por fim, Jonathan Jesus. O Zenit aumenta a proposta para contratar zagueiro Felipe Jonathan. O time russo ofereceu 9 milhões de euros, mais um de bônus. Então, né, totalizando aí 10 milhões de euros, vou colocar mais 62 milhões de reais. E aqui, rapaziada, essa procura do Zenit com o Jonathan Jesus, ela foi antes das negociações do Cruzeiro com o Gerson se intensificarem, tá? Depois ali se falou de poder incluir o Jonathan Jesus na operação, mas o Zenit tinha o interesse de levar o Jonathan Jesus, independente da negociação entre Cruzeiro, Gerson e Zenit, tá? O interesse do Zenit era pelo Bruno Alves, depois se tornou pelo Jonathan Jesus. Eu somei aqui, rapaziada, essas 4 negociações, 412 milhões de reais,
varia ali para uns 400, 405, dependendo da fonte, vai colocar um valor um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mas somando esses 4 valores, 412 milhões de reais. O Cruzeiro gastou no Felipe Moraes, nada, jogador da base. No Cauã Prates, nada, jogador da base. Se gastou foi valor irrisório para trazer o jogador lá pro Sub-13, Sub-15, não me pergunte que eu não sei como é que eles chegaram na Toca da Raposa 2. Eu sei que eles estão há anos na Toca da Raposa 2. Destaques há anos na Toca da Raposa 2. A gente fala deles aqui há alguns anos. Na Toca da Raposa 1, no caso, né? Na Toca da Raposa 1 que recebe aí a base do Cruzeiro, as bases, né? O Jonathan Jesus, ele chegou por cerca de 8 milhões de reais. E o Caio Jorge por cerca de 41 milhões. Eu vou arredondar a 50 milhões, Caio Jorge e Jonathan Jesus. Então você subtrai 412 por 50, vai dar 362. Aí naquela variável, vamos arredondar para 350 para ser pessimista, e vamos colocar a venda em 400 milhões. Então o Cruzeiro Nação Celeste poderia ter feito, já nesse ano, no início de ano, 400 milhões de reais em venda. E ter lucrado 350 milhões aí pelo menos. Sabe o que isso significa? Que o Cruzeiro está no caminho certo. O Cruzeiro fez algo excepcional, como eu disse em determinado momento desse vídeo, que foi negar essas propostas. Mas vai chegar o momento que o time base vai ser forte o suficiente para que essas propostas possam ser aceitas. Que o planejamento ele esteja de uma maneira tão avançada que dá para aceitar vender o Caio Jorge. E aí você vai ter ali um reserva muito bem posto e um tempo legal para repor essa saída. Então assim, rapaziada, o Cruzeiro está no caminho certinho para ser espelho do que o Palmeiras é hoje e conseguir fazer boas vendas, arrecadar por ano 300, 400, 600 milhões em venda de jogadores, a maioria jovens e da base, e ao mesmo tempo ir forte no mercado, investindo 200, 300 milhões aí, e uma coisa compensando a outra. E aí, com patrocínios fortes, com sócio torcedor forte, bilheteria forte, premiação forte, a gente aí vai conseguir ter pelo menos 700, 800 milhões de arrecadação anual. Vai ter ano que, se tudo der certo, pode arrecadar mais de 1 bi. E esse é o caminho do Cruzeiro. Mas isso tem que ser a regra. E eu acho que ela vai começar já a partir desse ano. É um panorama que eu faço para esse futuro do Cruzeiro. E é isso, nação. Deu pra compreender um pouquinho o que tende a ser o Cruzeiro num curto, médio prazo? Deu pra entender de onde vem esse planejamento pra que um Cruzeiro seja forte? Ele já começou lá atrás. E ele vai colher os frutos a partir de agora. Porque fora esses que eu citei aqui no nosso vídeo, tem Arroio. Fora esses que eu citei, tem Cauã Moraes. Tem Cauã Batistella. Tem Neiser Vidiarreal. Tem muito jogador de valor nesse time. E vai chegar mais. Porque Joaquim Pinto não tá pra brincadeira. A estrutura que da base atual do Cruzeiro, que está posta, não está pra brincadeira. A gente tende a ter aí, rapaziada, realmente um Cruzeiro sustentável, se tudo que está posto nesse vídeo realmente for se concretizando. E tá aí. Não tô colocando aqui nada na suposição. São propostas que aconteceram. São coisas fatuais. E aí, óbvio, os nãos que o Cruzeiro deu é pensando principalmente em título. Mas quando eles começarem a vir os títulos, a roda vai continuar girando com o Cruzeiro competitivo, com essas vendas acontecendo. Chegou até aqui? Comenta, tá? Se você foi forte o suficiente para entender toda a dinâmica do vídeo e chegou até aqui, deixa o like, hype o vídeo. A qualquer momento voltamos com mais conteúdo. Fique com Deus, até a próxima. Tamo junto.